O deserto, vasto, silencioso, cortado apenas pelo som do vento que arrasta a areia. No centro daquele cenário árido, o acampamento de Israel repousava sob a luz pálida da lua. Milhares de tendas, milhares de vidas, mas entre elas, o coração de um homem queimava com algo mais perigoso que o sol escaldante: orgulho. Seu nome era Corá, um levita, homem respeitado, conhecedor dos rituais sagrados com acesso à tenda do encontro. Ele tinha posição, ele tinha prestígio, mas não tinha o suficiente, não para o seu ego. Com ele estavam Datã e Abirão, líderes influentes da tribo de Ruben. Reunidos em sussurros nas noites frias, tramavam algo que nenhum israelita ousaria sonhar: desafiar Moisés, o homem que falava face a face com Deus. Por que Moisés e Arão governam sozinhos? Murmurava Corá, inflamando os corações. Não somos todos santos? O Senhor não está no meio de todos nós? As palavras soavam justas, mas carregavam veneno. A inveja é sutil, começa como um sussurro e termina como um rugido. Logo, 250 líderes se juntaram à causa. Homens de renome, respeitados. O acampamento estava dividido. Murmúrios corriam como fogo em palha seca. Questionamentos, críticas, olhares desconfiados para Moisés e Arão. Mas havia algo que Corá não percebia. Não era contra Moisés que ele se levantava. Era contra o próprio Deus que o havia escolhido. E naquela noite silenciosa, enquanto a rebelião crescia nas sombras, o juízo já se movia, invisível, preparando-se para se manifestar. Quando o sol nasceu, a tensão já se podia sentir no ar. Corá e sua comitiva se aproximaram de Moisés. Eram muitos, armados não com espadas, mas com palavras afiadas. "Basta, Moisés!" gritou Corá diante de todos. "Por que te exaltas sobre a congregação do Senhor? Não somos todos santos?" O povo murmurava. Alguns olhavam para Moisés com dúvida, outros com medo. Então, diante da acusação, Moisés fez algo inesperado. Caiu com o rosto em terra. Ele sabia. Não era a ele que Corá afrontava. Era ao Deus Altíssimo. "Amanhã", disse Moisés, levantando-se, "o Senhor mostrará quem é santo e a quem ele escolheu. Cada um de vocês trará seu incensário, e diante do Senhor a verdade será revelada." A notícia se espalhou rapidamente. Os incensários foram preparados. No dia seguinte, o cheiro de incenso subia no ar enquanto 250 homens se posicionavam. As brasas ardiam, a fumaça subia e todos aguardavam. Mas naquele momento não havia adoração, havia desafio. O próprio céu parecia observar silencioso, como se aguardasse o momento exato de intervir. O Senhor falou a Moisés e Arão: "Afastem-se desta congregação, para que eu os destrua num instante." O peso da sentença caiu como um trovão. Moisés, em desespero, clamou: "Ó Deus, não castigues todo o povo por causa de um só homem." Então, Deus ordenou que o povo se afastasse das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés caminhou pelo acampamento a voz firme: "Afastem-se dessas tendas. Não toquem em nada que pertença a eles, para que não pereçam em todos os seus pecados." Famílias inteiras se afastavam às pressas. Mães agarravam seus filhos. Homens arrastavam seus pertences, olhando por cima do ombro, temendo o que estava por vir. Mas Datã e Abirão estavam à porta de suas tendas, ao lado das esposas e filhos, desafiadores, como se nada fosse acontecer. A atmosfera era sufocante, o silêncio pesado. Até os animais pareciam inquietos. Moisés então falou diante de todos: "Se estes homens morrerem como morrem todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo novo, se a terra abrir a sua boca e os engolir vivos, então sabereis que estes homens desprezaram o Senhor." As palavras ecoaram como um presságio sombrio, e todos prenderam a respiração. O ar parecia parado, o povo aguardava, o coração batendo no ritmo do silêncio. Então, um som profundo ecoou, como se viesse das entranhas do mundo. Era grave, vibrante, um rugido subterrâneo que fez o chão tremer. Os israelitas se entreolharam, assustados. As crianças choravam. Os animais se agitaram, sentindo o que os homens ainda não compreendiam. E então, aconteceu. O solo se partiu de forma abrupta, como se tivesse vida própria. Uma fenda enorme rasgou o chão, e dele subiu uma corrente de ar quente, acompanhada de poeira e um odor estranho, como se viesse de um lugar onde a luz nunca tocou. Corá, Datã e Abirão, junto com suas famílias e todos que estavam ao seu lado, foram surpreendidos. Não houve tempo para correr. Os gritos começaram a ecoar, misturando pânico e incredulidade. As tendas, os utensílios, os animais, tudo começou a deslizar para dentro daquele abismo que surgira do nada. A terra os engolia como uma boca faminta, e o povo assistia impotente. Alguns gritavam:
Corram, afastem-se. Outros apenas ficavam paralisados, incapazes de acreditar no que viam. As chamas das tochas tremulavam violentamente, como se o próprio ar estivesse sendo sugado para dentro da fenda. A poeira encobriu parte da visão, mas os sons eram claros. Passos desesperados, choros e depois silêncio. Em um instante o chão se fechou novamente, como se o abismo nunca tivesse existido. Apenas um rastro de poeira no ar e o cheiro de medo ficaram para trás. O povo gritou, tomado pelo pavor: "A terra vai nos engolir também." Homens, mulheres e crianças fugiam em todas as direções. Moisés e Arão permaneciam firmes, conscientes de que Deus havia julgado e que aquele ato não era humano, era divino. Aquele dia ficou gravado na memória de Israel como uma das manifestações mais assustadoras do poder de Deus. Um poder que não apenas envia pragas ou fogo do céu, mas que pode abrir a própria terra para fazer justiça. O acampamento permaneceu em silêncio por muito tempo. Ninguém ousava comentar o que havia acontecido. O lugar onde a terra se abriu se tornou um marco silencioso. Um lembrete de que Deus é santo e que sua autoridade não pode ser questionada impunemente. Os líderes que antes seguiam Corá agora andavam cabisbaixos, temendo até mesmo respirar palavras de crítica contra Moisés ou Arão. As famílias, ao redor de suas fogueiras, contavam a história às crianças, não como um conto para assustar, mas como um alerta sobre o peso da desobediência. O que aconteceu com Corá não foi apenas um castigo, foi uma mensagem gravada nas páginas da eternidade, uma prova de que Deus vê o coração humano e que o orgulho, quando não contido, se transforma em destruição. Corá tinha tudo para servir com honra, mas escolheu a inveja. Datã e Abirão poderiam ter se arrependido, mas escolheram o desafio. Suas vozes foram silenciadas, mas a história continua a ecoar. Não é apenas um relato para o passado, é uma advertência para hoje. Quem vive movido pela ambição e pelo desejo de controlar aquilo que pertence a Deus, está caminhando à beira de um abismo invisível. Talvez no nosso tempo, a terra não se abra debaixo dos pés, mas o fim daqueles que desprezam o Senhor é igualmente sombrio. A mensagem final permanece. A terra engoliu Corá, mas sua história ainda fala. E quem ousará desafiar o Deus que fez o chão tremer? Se você gostou desta história e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia. Fiquem com Deus.